Bem, amigos, hoje começo a minha mensagem com uma série que eu preguei na igreja do Freguesia do Ó. Essa série de mensagens que vou fazer aqui a vocês, elas são anteriores ao sermão desta semana. Eu acabei pregando o sermão de Salmo 55 esta semana, que é o sermão de ontem e o sermão da semana passada. Porém, o porquê que eu preguei esse Salmo 55? Eu preguei Salmo 55 como um subproduto dos sermões que irei pregar hoje aqui. E eu quero começar falando a vocês como é que Satanás rouba o coração do crente. Como é que Satanás rouba o seu coração? Como é que ele faz para isso acontecer? Bem, hoje eu quero falar a vocês sobre a história de usurpação do trono de Absalão e o seu pai, Davi. Eu coloco Absalão como se fosse uma espécie de Satanás. E eu quero mostrar para vocês como é que ele age. Bem, o texto base do meu sermão de hoje encontra-se em 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Esses sermões aqui, eu falei aqui algumas coisas com os meus jovens e eu quero compartilhar com vocês porque achei necessário essa mensagem para o tempo atual. Como é que qual é a forma que Satanás rouba o seu coração? Você vai perceber durante essa mensagem como Satanás rouba o coração do seu filho, como Satanás faz com que tire o seu filho da rota, como faz para tirar seu neto da rota, como faz para tirar você da rota ou algum outro irmão. Como é que Satanás faz para roubar o coração? Durante esta semana, eu estarei apresentando a vocês quais são as artimanhas de Satanás, quais são as técnicas que ele usa, quais são os caminhos que ele vai ao seu encontro para destruir você. É, esses temas são temas que vão te ajudar demais a entender como é que o inimigo atua. Por quê? Porque senão vai acontecer com que você não saiba nem de onde vem o soco, nem de onde vem a pancada. Porque Satanás tenta perseguir você, tenta destruir você, mas você não sabe. Meu Deus, pastor, eu não sei o porquê que eu estou sofrendo isso. Pastor, eu não sei o porquê que eu estou passando por esse tipo de tribulação. Não era para eu estar assim. Por quê? Da onde vem isso? Eu não entendo por que Deus não responde, eu não entendo por que o milagre não acontece, eu não entendo por que as coisas estão desse jeito. Bem, esse sermão tem esse objetivo de ajudar você a entender da onde vem a pancada. Como é que Satanás faz para roubar seu coração? Sabendo disso, eu vou ler a vocês aqui a história de Absalão. A conspiração do filho Absalão com Davi. Davi ele amava demais esse menino aqui, esse filho chamado Absalão. O texto começa dizendo o seguinte, capítulo 15 de 2 Samuel, versículo de 1 em diante. Então aconteceu depois disso que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada perante o rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? E, invariavelmente, a resposta era: o teu servo é de uma cidade de Israel, ou seja, da cidade tal. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeriria: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça.
E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão e puxava para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população. Olha só o cara fazia, né? O cara se colocava na beira da estrada para pegar os servos de Davi, deixa eu virar aqui, os servos de Davi e persuadi-lo para ir para o caminho. E Israel, dia a dia, ele estava nessa beira da estrada, dia a dia, conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir ao rei que lhe fizesse justiça. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. E aí, Davi permite que ele vá a Hebrom a fim de cumprir esse voto que ele tinha supostamente feito ao Senhor. E quando chega lá, ele não fez voto nenhum, mas ele pegou, reuniu os maiorais e veio destronar a Davi. Bem, irmãos, vamos começar aqui a mensagem falando para vocês as lutas que Davi enfrentou e como foi que o inimigo Absalão, que era seu próprio filho, roubou o seu trono. Eu quero estabelecer aqui alguns parâmetros. Primeiro deles, Davi amava demais Absalão, mas eu quero que você compreenda que aquele a quem ele amava muito estava tentando roubar o seu próprio reino. O seu filho Absalão, a quem Davi amava muito, estava tentando roubar o próprio reino do seu pai. Este é, de fato, um capítulo, irmãos, terrível, que mostra alguns eventos que acontecem por conta do pecado, né? Após o pecado de Davi ali com Betseba. Vocês sabem que a história de Davi, ele sempre foi um rei muito bem-quisto, amado, feliz demais. Mas a partir do momento que Davi peca contra Urias ali e Betseba, ele começa a cair e destronar. Ele começa a cair. Mesmo ele estando ainda no reinado, ele já não tinha mais força para chamar a atenção dos filhos, porque, olha, se os meus filhos vêm falar do meu pecado, como é que eu chamo a atenção dele? Davi já não tinha mais força por causa do pecado dele. Bem, a espada do juízo certamente caiu sobre a casa de Davi. O juízo daquilo que ele tinha feito com Betseba, daquilo que ele tinha feito com ali Urias, mandado matar o cara para pegar a mulher dele. E isso, de fato, trouxe à casa de Davi um juízo muito forte e não foi agradável para aquela família. Eu também queria sugerir, dentro do meu sermão, para que você tenha o pano de fundo, que Absalão ele se torne uma espécie de Satanás. Por que eu quero colocar dessa forma? Como ele cumpre esse tipo, né, de usurpador, ele está tentando tomar o reino do verdadeiro rei. Então eu coloco Absalão como um usurpador, como uma espécie de Satanás nesse meu sermão aqui. Ele queria o reino que pertencia ao seu pai Davi. E não somente isso, deixa eu colocar aqui. Ele queria esse reino que pertencia a ele, a Davi. Isto mostra algumas coisas aqui que Satanás tem tentado fazer ao longo da história, usurpar o trono do verdadeiro rei. E Absalão ele é mencionado aqui da seguinte forma: veja como o texto bíblico nos diz: furtando o coração dos homens de Israel, para que ele pudesse ser o rei em lugar do seu pai Davi. Então veja que o autor bíblico declara que Absalão se colocava todos os dias de manhã na beira do caminho, quando as pessoas vinham até o verdadeiro rei pedir uma causa, suplicar ali que o rei intercedesse sobre determinado problema. Absalão se colocava no meio e dizia: puxa, amigo, tu és da onde? E ele dizia: eu sou da tribo tal. Ah, e tu vieste fazer o quê? Ah, eu vim aqui diante do rei pedir para o rei me ajudar em uma disputa, em um problema que eu estou enfrentando, em uma situação que nós estamos enfrentando aqui na nossa tribo. Oh, que pena, ele dizia. Ah, não tem ninguém que vá julgar a sua causa. Puxa, se fosse eu,
um juiz de Israel, puxa, quisera eu ser um juiz de Israel, eu julgaria essas causas assim. E então as pessoas tinham a simpatia de Absalão, voltavam para casa, porque não tem ninguém que olhe, né, o filho do rei falando isso, e a pessoa lá prestava continência a Absalão. Ô, Absalão, obrigado por estar conosco, né? Ó, querido Absalão. Então, eu coloco Absalão como uma espécie de rei, de inimigo, né? Do próprio pai. Coloco Absalão como uma espécie de Satanás, de enganador, para que ele sempre roube, ele sempre está no meio do caminho roubando ali a, as veias, as feitas do verdadeiro rei. Bem, então hoje eu quero estabelecer com vocês como é que Satanás faz para roubar o coração, a... qual é a forma que ele utiliza para roubar o coração. Quando eu leio esse texto que falei a vocês, eu estabeleço o primeiro ponto de que Satanás, ou Absalão, ele tenta roubar o seu coração mudando o seu foco. Olha só o que aconteceu aqui. Eu vou ler novamente os primeiros versículos para você ver como foi que Absalão mudou o foco do cara. A conspiração de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Então todo mundo que via, poxa, tá 50 homens. Absalão, que é isso aí? Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. Ou seja, aquela estrada principal que levava as pessoas à porta da cidade, Absalão estava no meio. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava. Ou seja, todo mundo ia para onde? Para Jerusalém. Todo mundo ia para a cidade de Davi. Todo mundo ia fazer o quê? Falar com Davi. Mas Absalão mudava o foco da pessoa e se contrapunha colocando-se no meio. Questionava a pessoa, de que cidade tu és? E, invariavelmente, a resposta era, o teu servo é de uma cidade de Israel tal. Ou seja, os caras prestavam continência a Absalão. O teu servo, eu sou o teu servo da cidade tal. Quem deveria receber esse tipo de a presença, esse tipo de coisa, deveria ser o rei, não Absalão. Absalão se colocava no meio do caminho, querido, eu sou aqui. E aí o texto vem dizendo, a oportunidade, então Absalão aproveitava, ele aproveitava a oportunidade, a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeria, quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Primeiro ponto que eu percebo que o diabo tenta usar com a vida de alguns irmãos aqui do Gol Six, com a sua vida, querido irmão. O diabo tenta mudar o seu foco. Um dos pecados mais fáceis para o cristão cometer é tirar os olhos do próprio Cristo. Esse eu julgo ser um dos pecados mais fáceis. O diabo tenta tirar os seus olhos do próprio Jesus e isso é um problema, querido irmão, porque você vem, às vezes, assistir o culto e você olha mais o erro do cantor, mais o erro do irmão, mais o erro do pregador, do que de fato da mensagem de Deus para ti. Quem está tirando o teu foco é o próprio inimigo que está se colocando no meio do caminho entre você e Deus. E você talvez não esteja percebendo que o que ele mais quer é tirar o seu real foco. Você sabe que há uma vida futura, você sabe que há um novo céu, uma nova terra, que Cristo irá voltar, mas você está tão absorvido, tão preocupado com as coisas terrenas, que você não tem tempo para as coisas celestiais. Você sabe, você julga que na palavra você encontrará a vida eterna, mas o diabo ele se coloca no meio do caminho e não deixa você ler a Bíblia. Você tem mais tempo para ir para o trabalho, para assistir o filme, para ver o Facebook, para ver as coisas, do que realmente se aprofundar na palavra. Por quê? Porque se você sabe que na palavra tem a vida eterna, então por que você não a busca? Como se fosse ali a pérola de grande preço. Lembra da história daquele homem que alugou uma fazenda, né? E nessa que ele aluga essa fazenda, ele vai lá,
plantar, e quando ele vai plantar, que ele dá uma enxadada no chão, que ele vê, faz um barulho diferente. Pim! E quando ele abre, ele vê que ele encontra um tesouro dentro daquele lugar. Uma pérola de grande preço, um grande tesouro ele encontra. E ele vai, enterra um pouco novamente, ele vai ali, guarda, e ele começa a vender os seus bens, todas as suas coisas, para quê? Para comprar aquela fazenda velha lá. Todo mundo começa a chamar ele de doido. Ai, você está muito crente, você está meio doido, você está muito vendendo tudo, fazendo tudo, deixando tudo para trás para seguir aí esse negócio de ser crente, seguir esse Goal Six. Você poderia estar dormindo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ah, eu tenho um monte de coisa para fazer, hoje eu não vou para o Goal Six, hoje não dá. A mensagem que eu preparei, que deveria ser para ti, que iria te salvar, o diabo sabe, porque ele tem os compassas dele, ele sabe a mensagem que eu preparei, e por isso muitos não estão no Goal Six, quando deveriam estar. Bem, aquele homem encontrou uma pérola de grande preço, e ele vendeu tudo. As pessoas falaram, esse cara é doido. É porque ele sabia que naquela terra havia um tesouro enorme. Toda vez que você se dedica às coisas do Senhor, à palavra de Deus, ao trabalho do Senhor, as pessoas vão te criticar. Seja bem-vindo, entre para a família, seja bem-vindo à família pastoral. As pessoas sempre vão te criticar. Por quê? Porque você está no caminho certo. Porque, irmãos, compreendam que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. As pessoas só jogam pedra em árvores que estão frutificando, em árvores onde tem fruto. Por isso as pessoas jogam pedra, jogam pau para poder pegar ali a fruta, pegar a bênção. O diabo não vai correr atrás de ti se tu não fores uma pessoa abençoada, se tu não fores uma pessoa que está sendo transformada pelo Senhor e tem a bênção. Se ele só vem para matar, roubar e destruir, ele só vem para matar, roubar e destruir aquele que tem alguma coisa. Aquele que não tem nada, nem o diabo quer. É um fato de que ele tentava roubar o coração ali dos súditos de Davi, e ele fazia de que forma? Mudando o foco. Eu percebo que ele mudava o foco das pessoas fazendo algumas alterações. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 2 diz assim, ó: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada por nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. De fato, o texto bíblico deixa claro aqui algumas coisas que você deve avaliar. Dentre elas, portanto, também não nos foi visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Olha só o que a palavra deixa claro. Nós temos tantas testemunhas, nós temos tantas coisas e o pecado está sobre nós, nos embaraçando, tentando nos tirar da rota. Então, eu quero que você perceba no dia de hoje, nesse pouco, e eu fiz só um prelúdio do meu sermão, hoje eu iniciei boa parte do meu sermão explicando o que está acontecendo, o plano de fundo da história de Davi aqui com a briga em Absalão, e o que Absalão fazia. Primeiro ponto que eu estabeleço com você, eu quero que você entenda que Satanás sabe tirar você do foco. Ele compreende que um dos pecados mais fáceis para o cristão cair é o pecado de tirar os olhos de Jesus Cristo. Será que você é um irmão que está tirando os olhos das coisas do rei? Será que você, quando eu olho para trás, quando você olha para a sua própria vida para trás, você no passado era mais fervoroso nas coisas de Cristo e hoje que você está mais maduro, deveria ser mais fervoroso ainda? Você está aquém do que era no passado, nos anos anteriores?
Será que você era um irmão que lutava mais pelas coisas de Deus? Você era um irmão mais fervoroso? Você era um irmão que dava estudo bíblico? Você era um irmão que apoiava a igreja? Você era um irmão que estava mais firme na fé? E hoje você não está assim? Bem, se isso estiver acontecendo contigo, eu quero que você avalie se a distração, ou melhor dizendo, a mudança de foco. Você antes era um irmão mais focado nas coisas de Deus e hoje você está focado no trabalho, você está focado nas suas atividades, nos seus problemas, está focado em um monte de outra coisa que você não tem mais o tempo suficiente, a qualidade suficiente de se dedicar à vida de Deus, às coisas de Deus. Bem, se este é seu carro, se esse é seu caso, eu quero que você compreenda que Satanás está se colocando no meio do caminho entre você e Deus. No meio do caminho ele se coloca para tirar seu foco. E lembre-se que esse negócio de muro, eu vi aqui na internet ou em algum lugar, não lembro, que é um ditado antigo que o muro pertence a Satanás. Tem Deus e você. E aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não são radicalmente entregues à vida de Cristo, entregues às coisas do Senhor, esses estão em cima do muro. E quem está em cima do muro já pertence ao inimigo, porque quem colocou a separação, o muro entre Deus e o ser humano, foi o inimigo. Portanto, eu quero que você compreenda que um dos pecados mais fáceis para você cair, de fato, o cristão comete demais é tirar o foco de Jesus Cristo. E Satanás, ele sabe disso e ele faz todos os esforços para mudar o seu foco. Todo o esforço ele faz para tirar o seu foco das coisas de Deus. Você vai ficar cansado de vir para o Goal Six, você vai querer dormir um pouco mais, você tem que trabalhar agora, você tem que fazer um monte de outra coisa, você não tem tempo para as coisas do Senhor. Isso é uma mudança de foco. E eu percebo aqui que ele, ao fazer isso, ele muda o foco, fazendo com que você tire os olhos do verdadeiro rei. Você olha para as coisas terrenas e perceba, querido irmão, e observe de que forma isso acontece na sua vida. Eu quero que você comece a observar como é que Satanás tem atuado em você. Porque, lembre-se, eu quero que você avalie que a fé, ela vem de fato pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você começa a acreditar pelo que você está vendo. Então, quando você vê um irmão chegando lá, quando você vê uma pessoa que se desenvolveu, quando você vê alguém que foi adiante, pelo fato de você ver essa pessoa que conseguiu chegar no lugar onde você quer, você passa a acreditar mais nessa situação, nessas coisas. Portanto, eu quero que você compreenda que quem deve governar a sua vida deve ser o verdadeiro rei. Você deve governar a sua vida pelas coisas superiores e não deixar com que seu próprio corpo ou a sua mente governe você. Mas além da sua mente tem que estar as coisas do Senhor. Por quê? Porque você talvez não acredite em determinadas coisas, você talvez não aceite determinadas coisas, mas se a palavra do Senhor me diz, então ela vai me governar. Eu não acredito, eu não aceito, eu não quero, mas eu vou fazer o que Deus manda, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não compreendo, mesmo quando eu não aceito, porque eu não quero fazer a vontade do Senhor. Eu vou fazer. Paulo diz: aquilo que é bom, que é certo, isso eu não faço, mas aquilo que é ruim, isso eu faço. Eu não quero fazer o que é ruim, mas eu acabo fazendo. Então, ele diz: eu dou burro na minha carne para fazer o que é certo. Eu ajusto o meu corpo, a minha mente, eu ajusto a mim para fazer o que é certo. Para quê? Para que eu não perca o foco. Portanto, não seja, querido irmão, guiado pelos sensores humanos, ali pelos sentidos humanos. Por quê? Porque os olhos humanos, os sentidos humanos, eles podem ser enganados. Então não seja guiado por isso. Eu já disse para você como é que estrutura a vida. O corpo, a mente e depois o quê? O espírito. Se você estruturar a vida dessa forma, então você vai perceber que o Espírito, ele manda, né, as coisas do Espírito Santo, do Senhor, manda o insight para a sua mente, daí vem a importância da reforma de saúde, para você ter a sinapse melhor de captar
ali as coisas do alto, o Espírito Santo fala com você, mas se você não tiver com a mente preparada, o Espírito vai falar e você não vai entender. O Espírito Santo fala com você e agora você vai subjugar esse seu corpo pela mensagem que você aprendeu. O Espírito está falando para ti agora de manhã, aqui no Go Six, você está captando, você está vendo o que tem que acontecer, o diabo vai tentar se colocar no meio do caminho, vai fazer barulho, vai acontecer não sei o quê, você vai perder o som, vai cair a internet, vai acontecer qualquer coisa para que você perca o foco, e aí então a sua mente não vai captar direito e o seu corpo não vai ser subjugado. Portanto, eu quero que você entenda que o que estamos fazendo aqui é uma caixa de comando. O que nós estamos fazendo aqui é fazer com que a marcha esteja no lugar certo. Eu quero que você tenha, à luz do meu sermão, um olhar visionário, um olhar além das coisas que te vêm no dia de hoje, um olhar além dos seus problemas de hoje. Se você começar a ter um olhar visionário, se você começar a ver melhor as coisas, olhar para frente, ver o que o diabo roubou de mim, por que eu estou sofrendo isso? Agora olha para frente, aonde eu quero chegar, aonde eu preciso me blindar para que o inimigo não me roube. Então você vai ter um olhar visionário, um olhar à frente. Por quê? Porque você sabe aonde você quer chegar. O problema está que muitos irmãos não sabem onde quer chegar e então o inimigo se coloca no meio. O cara veio falar com quem? Com o verdadeiro rei. Então não era para ele prestar continência a Absalão, não era para ele ficar de conversa com Absalão, porque Absalão, por mais que seja o filho do rei, Absalão não é o rei. Tem gente que busca mensagem de salvação só aqui no Go Six e não se aprofunda na palavra. Veja, eu não sou a palavra. A palavra, ela é a fonte dos meus sermões e eu quero fazer com que você saia do estado que você está e eu conduza você até onde? Até a palavra, para que você se aprofunde na palavra. Ontem a Rose falou, leia o Salmo 55, para que você tenha ali a fonte do meu sermão. Então, se aprofunde na palavra. Por quê? Porque ela vai ser o seu guia seguro. Não confie em pastor, não confie nos irmãos, não confie em homens. Confie mais em Deus, porque todos esses podem cair. Todos esses têm seus altos e baixos. Então, se eu tenho que manter minha confiança, eu confiarei naquele que nunca me abandona. Eu confiarei no Senhor. Por quê? Porque ele é meu soldado, ele é o meu sentinela, o Senhor é o sol da justiça, o Senhor é a minha sombra, o Senhor é como se fosse uma galinha chamando seus pintinhos, o Senhor é meu escudo, o Senhor é a espada, o Senhor é a minha proteção, ele é a rocha firme. Quando você confia nele, você começa a perceber que, olha, eu tenho é que fazer Deus feliz. É ele que tem que gostar da minha vida. É por isso que eu falo hoje para vocês que a fé, de fato, ela vem pelo ouvir, como diz a Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu ainda digo mais, você precisa acreditar naquilo que você vê. Então, as pessoas que têm sucesso vão te garantir isso. E esse olhar visionário que eu estou falando para vocês aqui, olhar com uma antevisão, você não só olha com um olhar para frente, mas você olha com antevisão ao redor. O que está faltando aqui ao meu redor? Antevisão, irmãos, é essa visão que nós temos. A gente está olhando para cá, certo, para frente, mas eu tenho uma antevisão, eu consigo perceber o que está acontecendo aqui ao redor. Eu sei, eu tenho uma visão parcial aqui do que acontece. Então, quando você olhar para a cruz, quando você olhar para Cristo, você também tem que ter essa antevisão aqui ao redor. Saber o que está acontecendo na sua vida, por onde o diabo está entrando para querer acabar contigo. Se você entender o que o meu sermão tenta propor para você, então você vai entender as artimanhas do inimigo. Hoje falei a vocês que Absalão é uma espécie de Satanás e ele se colocou no meio. Também falei a vocês que uma das técnicas que Satanás usa com um monte de irmão é a técnica de mudar o foco. O irmão vai ter mais energia para fazer outras coisas do que fazer as coisas do Senhor. E se você perceber que você está tendo mais energia para fazer outras coisas e menos as coisas do Senhor, então você já sabe que o inimigo se colocou no caminho. Para que isso não aconteça, eu quero que você esteja conosco durante toda essa série de sermões que estarei falando aqui. O primeiro que eu quero que você comece a digerir é avaliar o que está mudando o seu foco. Avaliar o que está mudando ali as coisas de Deus na sua casa, na sua família, como você era antes e como você é hoje.
Eu quero que você avalie essa questão do foco do reino dos céus. E a irmã Silvia estará orando. E enquanto a irmã Silvia estiver orando, eu quero que você fale com Deus: Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Eu estou perdendo foco nesse assunto aqui, Senhor. Tem algumas áreas no meu cérebro que ainda precisam ser evangelizadas. Senhor, ajuda-me a não perder o foco de ti. Eu já estou velho na igreja, já tenho muitos anos, mas não tenho mais o mesmo amor que tinha. Então, clame a Deus por ter o primeiro amor. Clame a Deus para voltar a ter esse amor pela mensagem, esse amor porque o fim está próximo, o galardão vem a nós, mas passaremos por algumas tribulações. Clame a Deus pela presença do Espírito e por essa chamada chuva serôdia, que vai ser a chuva que vai nos alegrar e nos dar a última força. Que Deus abençoe você e aguardo você no dia de amanhã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Aqui estamos, Senhor, com os nossos corações dobrados perante a tua face, os nossos joelhos, todo o nosso ser, Senhor, agradecido pela mensagem que acabamos de receber. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem falado ao meu coração cada manhã. E hoje mais do que nunca, Senhor, porque ah, tenho reconhecido, Senhor, que muitas vezes o foco não está em Ti. E pela Tua graça e o Teu poder, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem sido o meu bálsamo, o Senhor tem sido aquele que tem me guiado cada vez, Senhor, para reconhecer o quanto eu preciso de Ti e que as coisas deste mundo não têm valor, que pequeninas coisas, Senhor, as quais têm ah, focalizado a minha mente, essas daqui, essas, Senhor, não são essenciais, mas sim o Senhor, porque o Senhor é quem dá vida, o Senhor é que nos guia, é o Senhor que proporciona a minha vida e na vida de cada um de nós aqui, a alegria da tua salvação, a alegria da tua presença, a alegria, Senhor, de saber que nós temos um Pai que nos ama e que quer o melhor para nós. Senhor, tu tens no teu coração um desejo de nos colocar, Senhor, num patamar onde o teu amor, a tua graça e tudo aquilo que o Senhor nos tem mostrado de bom na nossa vida. Senhor, que esse foco, que esse desejo teu seja o nosso desejo hoje. Mais ainda, Senhor, para reconhecer as artimanhas do inimigo. Senhor, eu tenho visto isso já faz algum tempo e cada dia mais o Senhor tem mostrado. Mas eu te peço, Senhor, perdoe as minhas faltas, perdoe por ter colocado foco em outras coisas. Mas, Senhor, pela tua graça e o teu poder, é nesse caminho que eu quero fazer, Senhor, contigo. E da mesma forma, Senhor, que cada irmão aqui, nesta manhã, que reconhece muitas coisas que o inimigo tem tirado, o nosso olhar, a nossa visão de ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proporcione forças e entendimento. E isso, Senhor, por estudar a tua palavra mais e mais, buscar nela, Senhor, sabedoria, buscar nela, Senhor, a tua direção, para que continuemos andando, mas contigo, Senhor. Porque, assim como Jesus dizia, não tem nada em nós, o inimigo, que seguimos, Senhor, a reconhecer mais e mais, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou das trevas para a tua luz, para o teu caminho, para o teu reino, Senhor. Abençoa-nos. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos, Senhor, o desejo mais e mais de estudar a tua palavra. E dela, Senhor, fazermos o nosso alimento em todos os aspectos da nossa vida.
Senhor, guarda-nos e guarda os nossos queridos, Senhor. Guarda, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor. Guarda as nossas igrejas, Senhor. Estamos passando por tantas dificuldades, mas que reconheçamos e de que nós temos um inimigo que quer nos afastar de Ti. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por mais uma vez abrir os meus olhos, os nossos olhos aqui, Senhor, para a realidade deste mundo e para a realidade sua, que é muito melhor e muito mais alta do que aquilo que muitas vezes nós colocamos os nossos olhos. Senhor, louvado seja o teu santo nome, que a tua graça e o teu poder se aperfeiçoe na nossa vida, no nosso viver diário, e que Jesus seja o nosso foco, e que tudo que ele tem feito por nós, Senhor, seja o nosso meditar e o nosso falar e o nosso viver diário. Senhor, pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas famílias, os filhos, os netos, os sobrinhos, Senhor, e os irmãos que temos, que a tua misericórdia os alcance e que eles também possam receber a tua bênção, receber, Senhor, através da tua palavra, o que o Senhor deseja para cada um deles. Me lembro do meu sobrinho também, o Mateus, Senhor, que no passado tentou cometer o suicídio, que a tua graça o sustenha, que ele está melhor, Senhor, está em casa, está sendo tratado, cuidado, que ele também receba a tua bênção e o teu cuidado neste dia e todos os dias da sua vida. Senhor, esteja com os demais, aqueles que passam por sofrimentos, angústias, problemas, pelos pedidos que a Suelen fez nesta manhã, os pedidos de oração, que o teu amor e a tua graça e o teu Espírito Santo alcance a cada um deles. Senhor, mais uma vez, pedimos perdão pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor, por nos ajudar a reconhecer onde o nosso foco está e que pela tua graça e teu poder e o poder do teu Espírito Santo em nossas vidas, continuemos, Senhor, focalizando em ti, porque o Senhor é o nosso único Deus, o único que pode nos salvar deste mundo e das artimanhas do inimigo. Portanto, Senhor, nos colocamos em tuas mãos, a cada um aqui, a cada um dos teus filhos, a cada um dos nossos queridos e as nossas igrejas, nossos pastores, Senhor, para que, imbuídos do teu Espírito Santo, corramos essa, a, essa caminhada toda, Senhor, contigo, até a Canaã celestial. Pai, te pedimos a tua bênção de uma maneira especial sobre o pastor Anderson, que o Senhor continue usando, que o teu Espírito Santo seja derramado em dobrado, Senhor, na vida dele. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece os desejos do coração dele, e pedimos que a tua bênção esteja sobre ele, Senhor. Que o Senhor o livre de todo mal, que o Senhor o guarde, que o Senhor proteja a sua família, a Débora, os seus filhos. Senhor, que o Senhor coloque os teus anjos ao redor dele e que cada dia, Senhor, cresçamos para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor tem conduzido e tem trazido essas bênçãos através dele. Senhor, esteja com a Rose, que está de volta aqui, muito bom tê-la pertinho. Que o Senhor abençoe a sua vida, Senhor. Que o Senhor abençoe os seus pedidos, os seus desejos. Que tudo na vida dela, Senhor, seja proporcionado por ti. E que ela continue, Senhor, nesse trabalho que tem sido uma bênção para cada um de nós. Senhor, esteja com cada irmão, esteja com os nossos queridos e abençoa-nos. E sustenta-nos, Senhor, com a tua graça. E dá-nos, Senhor, um olhar que vem de ti. E que ele não só olhe para a frente, para o alto, mas que possa perceber as coisas ao redor, Senhor, para que o inimigo não tenha mais nenhuma chance em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem e pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando e nos sustentando. E e que os nossos corações estejam repletos do teu amor e graça, Senhor, e o desejo de te servir. E sempre sermos
puros, sermos sinceros para contigo. Essas bênçãos nós te pedimos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, rendemos graças a ti, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Oramos a ti pedindo que teu Espírito Santo esteja conosco, para que, Senhor, possamos entender como o Senhor vê, possamos avaliar como o Senhor avalia. Senhor Jesus, sabemos que existem muitos brilhos nesse mundo e não queremos, Senhor, perder o brilho maior que é a ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que existem muitas bênçãos aqui nessa terra, mas não queremos perder a bênção maior que é ter a tua presença em nós. Ajude-nos, Senhor, a caminhar na tua palavra, a fazer sempre a tua vontade, a ter o teu espírito sobre nossa vida. Ajude os nossos irmãos a não perderem o foco do céu, que eles não fiquem nadando, nadando e morram na praia, mas que esses irmãos cheguem rumo ao Porto Seguro, cheguem até o final, tendo a tua presença e tendo lâmpada, tendo óleo dentro das lâmpadas, Senhor, dentro das lamparinas. Que eles tenham o Espírito Santo dentro de si, em suas próprias vidas, e consigam caminhar levando a si e os seus rumo ao céu. Colocamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos. Em especial, Senhor, pedimos a ti a bênção à irmã Suelen, que tão bondosamente orou no começo. Que tua graça e o teu espírito esteja sobre tua serva. O Senhor sabe as lutas que ela enfrenta, o Senhor sabe também os sonhos, os anseios que ela tem. Que o Senhor a abençoe na escola, abençoe, Senhor, no curso dela, abençoe também nos planos que ela tem feito, Senhor, para que esses planos sejam abertos por tua presença. Que ela continue, Senhor, sendo uma pregadora do Evangelho através do ministério da música, Senhor. E que tua graça esteja sobre ela. Também, Senhor, abençoe a irmã Silvia. Que teu Espírito Santo esteja sobre ela também, abençoando e apacentando tua serva. O Senhor conhece o que vai no íntimo de nosso coração, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. E por isso pedimos a ti, Senhor, que abençoe tua serva, corrigindo, Senhor, apacentando, Senhor, abençoando e restaurando a vida dela. Oramos a ti, entregando também essa irmã, essa serva, a irmã Silvia, no teu altar de graça. E em tuas mãos entregamos a nossa líder, irmã Rose, que está plena agora, voltou a estar conosco. Que o Senhor esteja a abençoá-la, que o Senhor esteja com ela, por onde quer que ela andar. Abençoe também aos irmãos do Gol Six, aos nossos integrantes aqui, que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, porque hoje queremos ter essa porção do teu Espírito sobre nossa vida. Tudo isso te oramos e entregamos nossa vida em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor.